Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo e nós vamos, como sempre, falar sobre Deus. E nesse vídeo de hoje nós vamos aqui falar sobre... Vamos fazer primeiro 3 perguntas. A primeira pergunta é: como surgiu esse amor? Segunda pergunta: qual a condição desse amor? E a terceira pergunta: por que o amor é incondicional? Vamos fazer esse vídeo pautado nessas 3 perguntas. E antes de iniciar, eu quero pedir a você que curta, comente, compartilhe. E você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Nos ajude a divulgar a santa e poderosa palavra do Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Vamos lá então, sem perda de tempo. Para essas 3 perguntas, eu peguei como base João capítulo 3 e o versículo de número 16, muito conhecido, e vem bem a calhar para o assunto que nós vamos tratar. Vamos lá em João capítulo 3. Já teve gente aqui que com certeza que está vendo esse vídeo, com certeza já falou esse versículo de cor. É um versículo muito profundo e é sobre esse tema que nós vamos falar. Pronto, está aqui. São palavras de Jesus. Por que eu digo isso? Porque na minha Bíblia diz que as palavras que Jesus disse estão escritas em vermelho. Então, são palavras de Jesus. Diz assim, João capítulo 3 e o versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Vamos lá então. A grande pergunta uma pergunta além das 3 que nós vamos fazer nesse vídeo. Você acha que a sua existência planejada, arquitetada, que nasceu no coração de Deus, é somente para adorar a Deus? Eu creio que não é só isso. Até mesmo porque, pelo simples fato de que você não nasceu, você não foi criado, não foi salvo para adorar a Deus. Primeiro ponto. Porque Deus já tem quem faça isso para ele, são os anjos. E eu acredito que ele é muito mais perfeito do que eu e você, muito mais santo, nem se compara. E também eu devo acreditar que a voz dos anjos é muito mais linda do que a nossa. E até mesmo porque os anjos não têm influência nenhuma terrena quanto está louvando. Então ele não tem sentimento de saber da entonação, se as pessoas estão gostando ou não do louvor, que supostamente está sendo para Deus, mas se as pessoas não gostarem. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, nós não fomos feitos para adorar a Deus. Adoramos a Deus em louvores pela misericórdia e pela graça que Ele nos concede. Adoramos a Deus pelos os favores imerecidos que Ele nos concede todos os dias. Isso é porque nós adoramos a Deus, mas não porque nós nascemos para adorar a Deus. Isso é um equívoco da nossa parte pensarmos isso, que Deus nos criou para adorá-lo. Não. Deus não nos criou para adorá-lo, até mesmo porque já tem os anjos que fazem isso excelentemente, perfeitamente, sem uma falha nem na entonação e nem no sentimento. Os anjos já foram criados para isso. Já pegando essa deixa que os anjos foram criados para isso, já vamos entrar na primeira pergunta, que eu fiz já no início do vídeo, que diz: como surgiu esse amor? Como surgiu esse amor? Olha, esse amor foi pelo puro prazer de Deus de amar. Deus precisava, não é que Deus precisava, não é que ele precisava, mas ele tinha que amar algo, porque ele é amor. E o amor só faz sentido quando tem-se algo para amar.
Pois o verdadeiro amor é que traz o prazer, traz a felicidade, a alegria cotidiana. É o amor que nos proporciona todas essas emoções. É o amor que nos proporciona. E sendo ele amor, era necessário que ele tivesse que amar algo. E aí entra um assunto no qual posso que dizer assim, o assunto chave, na verdade, que eu quero falar. O verdadeiro amor. Vai entrar agora justamente na pergunta de número 2. Então, vamos respondendo a primeira pergunta como surgiu esse amor? Porque Deus é amor, então havia uma necessidade de criar algo para ele amar. Mais especificamente, um ser para ele amar. E cá estamos nós. Mas vamos à segunda pergunta, que diz: qual a condição deste amor? Veja bem, qual é a condição de Deus nos amar? É aí que está o grande mistério. É aí que está a pegada do que é amor de verdade. Porque o amor de verdade, ele é incondicional. Não tem condição alguma, não é condição alguma, deixa eu ver como é que eu falo, me expresso melhor. Não condicional quer dizer, não tem nenhuma condição, você faça isso e isso que eu vou te amar. Não, o amor de Deus definitivamente não tem essa condição, é incondicional, não tem condição alguma, ele te ama. Você tem uma ideia com a profundidade do amor, da grandeza do amor de Deus, que mesmo até as pessoas que, como ele sabe, ele é a sua onisciência, sabe aqueles que irão se salvar ou não, ele é tão tremendo no amor que até as pessoas, mesmo que ele sabe que não vão se salvar, eles as amam da mesma forma que ama aquele que está servindo a ele fielmente. Não tem exceção de pessoas. Aqui o versículo que nós lemos diz: ele amou o mundo de tal maneira. Aqui se refere ao mundo nesse âmbito, nesse contexto da humanidade. Toda a humanidade, não é exceção de pessoas. Como nós dissemos sobre... ainda estamos na segunda pergunta. Sobre esse amor condicional. Não poderia ser os anjos. Agora você vai entender por que o amor é incondicional. Não poderia ser os anjos. Por quê? Porque os anjos já foram criados para isso, para adorar a Deus. Existe, todos sabem, não sou um especialista no assunto, mas sei alguma coisa, muito pouco, mas sei. As classes de anjos são os que no hebraico quer dizer melachei, que são traduzidos como anjos, mas na verdade melachei quer dizer mensageiros. Então, esses são os mensageiros de Deus. Quer dizer, a função dele é levar mensagens. Essa é a função dos anjos, desses anjos. Levar mensagens, são mensageiros. Tem também os querub, que é os queruvim. Queruvim quer dizer, é no plural, mas o nome é querub. Essa qualidade, essa classe de anjos são anjos protetores, pois querub quer dizer protetor. Tem os de louvores, que eu não me lembro, mas como eu disse, eu não tenho uma especialidade no assunto, mas eu sei que existem muitos anjos. E todos eles são condicionados a uma função para a sua existência. Tem aqueles que são condicionados a tentar nos fazer cairmos em pecado e praticarmos o mal. Sim, existem esses também, criados por Deus também. Mas esse assunto dos anjos, vou me aprofundar para nós pegar em outro tema. Pois voltando ao assunto. Qual é a condição do amor? O amor de verdade, ele não tem condição. E se houvesse naquele momento um diálogo dos anjos com Deus, eles poderiam até dizer, se houvesse tal diálogo, né? Eles poderiam dizer: não, Senhor, não precisa criar mais nada, porque nós estamos aqui todos os dias, 24 horas, clamando santo, santo, santo. Mas isso
não é um amor incondicional, porque eles foram criados, numa linguagem mais moderna, eles foram programados a fazer aquilo. Eles não têm escolha de fazer ou não fazer. Eles foram criados para isso. E então, como ele é criado para isso, com esse objetivo, o amor não pode se materializar desta forma. Você entende porque como fala que o amor é incondicional? Porque o amor não pode ser condicionado a nada. Você simplesmente tem que amar alguém de graça, sem esperar nada em troca. Isso é o verdadeiro amor. Não querer, não que nós, se o amor for retribuído, amém, glória a Deus. Mas se não for, o amor verdadeiro ele vai continuar sendo. Você está entendendo o ponto que eu quero chegar? O motivo da nossa criação. Quando eu falo o motivo da nossa criação, eu já parto para a terceira pergunta. E por que o amor incondicional? Para que Deus amasse a raça humana de verdade, ela teria que ser livre. Esta liberdade, através do livre-arbítrio, lhe daria o direito de amar a Deus ou não amar a Deus. É uma escolha nossa. Não somos condicionados a isso. É por isso que o amor de Deus é um amor verdadeiro. Porque incondicionalmente de nós amarmos a Ele ou não, Ele nos ama. Ele nos ama e o seu desejo é que nós demos a Ele o nosso coração. Não sei se essa é a palavra demos, nem sei. Mas que nós entregamos a Ele o nosso coração. Filho, me dá o teu coração. Você lembra das palavras de Yeshua HaMashiach? Ele diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, ele não te dá condições nenhuma para poder te amar. Ele simplesmente te ama. Por isso é tão importante o livre-arbítrio, a liberdade. O direito de termos a escolha de amar a Deus ou não. Foi por isso que Ele nos criou, para que tenhamos esse direito de amar a Ele ou não amar, de segui-lo ou não seguir. Isso é um amor de verdade. Fomos criados por Deus por causa do amor. E para que, não sei se você está me entendendo, mas para que esse amor ele se materialize aqui na Terra, é necessário que possamos fazer nós mesmos esta escolha, por nós mesmos. Ele nos dá o seu auxílio através das Escrituras Sagradas, através do seu Cristo bendito, que Ele enviou na Terra, o seu primogênito, para trazer-nos a clareza daquilo que Ele quer conosco. Foi para isso que Ele nos chamou, para que possamos conhecê-lo, e a partir do momento que o conhecemos, independentemente do milagre acontecer ou não, independentemente da bênção vir ou não, nós tenhamos o direito e o livre-arbítrio de decidir se o amaremos ou não. Esta é a verdadeira face do amor. Foi por isso que Deus nos criou, para que tivéssemos esse direito de, poxa, vou amar a Deus, ou não vou amar a Deus. E para isso Ele nos entregou as suas Escrituras Sagradas, para que possamos ter entendimento e conhecimento de como Ele é. Todos nós sabemos que é uma pequena fração daquilo que é Deus, porque não podemos aqui com a mente humana
dizer como é Deus, falar sobre os seus atributos, porque ele é inalcançável. Nós apenas o compreendemos segundo o nosso intelecto nos permite. Mas uma coisa é clara, se ele criou o ser humano por puro amor, isso é incondicional. Não há condição nenhuma. Faça isso que eu vou te amar. Não, você não vê essa condição nas Escrituras Sagradas. Faça aquilo que eu vou te amar. Cristo aí foi bem claro no versículo em que acabamos de ler, que diz: porque Deus amou o mundo. Ele amou, porque ele amou de tal maneira que ele entregou o seu Filho primogênito, unigênito, dando uma clara resposta de que não é aquilo que eu faço de bom ou de ruim. Se eu faço bom, isso não quer dizer que Deus vai me amar mais. Mas se eu faço mal, isso não quer dizer que Deus vai me amar menos. O amor continua sendo o mesmo, pois Deus não tem nenhuma sombra de variação. O amor de Deus continua sendo o mesmo. O que acontece com as minhas atitudes más e as minhas atitudes boas vai acarretar consequências. Pois o amor verdadeiro que Deus propõe para nós é um amor justo. É um amor que não fecha os olhos para a nossa negligência, de maneira nenhuma. Se alguém diz que te ama, mas está vendo você fazer algo que vai lhe trazer prejuízo em sua vida, no seu psicológico, no seu emocional, e ele percebe, ele consegue captar que aquilo que você está fazendo vai fazer mal para você, seja de qualquer forma, e essa pessoa, ela talvez até declara que te ama, mas não te corrige, não te repreende, não vai de encontro com os seus desejos, sabendo que vai ser mal para você, essa pessoa pode ter qualquer outro tipo de sentimento por você, menos o amor. Porque o amor é justo. O amor não tem duas caras. O amor, ele faz de um tudo para te levar ao caminho certo. E se você estiver errado, ele vai te repreender. E se você estiver certo, ele vai ficar feliz e prazeroso com você. Isso é o amor. Amor de verdade. Quando você fala de amor, está falando de um sentimento que vai muito além daquilo que nós somos acostumados a ouvir e muitas das vezes praticar. Vai muito além disso. O amor é um dos sentimentos mais soberanos, porque o amor ele traz. O amor o amor como é que eu posso dizer? O amor é o imã, agora me faltou palavras, mas é pelo amor que nós sentimos prazer e felicidade. Se nós estamos num certo momento infelizes, falta-nos algo, falta-nos amor. Se não temos prazer, é porque falta-nos o amor. Isso é tão nítido que muitas pessoas, quando elas se acham que ninguém as ama, muitas delas cometem o absurdo de tentar contra a sua própria vida, por pensar que ninguém a ama. Pois ela sabe, no subconsciente de todo ser humano sabe, que o amor é a única ferramenta que pode nos trazer felicidade, é o amor, e o amor verdadeiro. E só existe um amor que pode se dizer e ter totalmente certeza que é amor verdadeiro, é o amor do Eterno. O amor de Adonai, o amor do grande, poderoso Deus. E esse é o verdadeiro amor. Afinal de contas, ele criou eu e você de uma maneira que nós possamos escolher se devemos amar ele ou não. Esta escolha é nossa. Ele nos deu essa escolha através do livre-arbítrio. Isso é amor de verdade. Quando você dá o direito do outro escolher. Olha, independente da escolha que você fizer agora, eu te amo da mesma forma. Foi
Exatamente isso que Deus, ao nos criar, nos fez. Vou criar o ser humano, e sabendo de tudo que ia ocorrer na humanidade, mas mesmo assim vou criá-lo para que ele decida por ele mesmo se me ama ou se não me ama. Para ele mesmo decidir qual caminho ele deve tomar, de andar comigo ou não andar comigo. E já reitero aqui, desde do início que eu já disse, independentemente de você escolher andar com Deus ou não, não muda o amor de Deus por você. Como já disse também no início, mesmo ele sendo onisciente, sabendo aqueles que irão se salvar e aqueles que não irão se salvar, infelizmente por pura arrogância, por puro descrédito, até mesmo posso dizer por puro ateísmo, mesmo assim Deus os ama, igual ele ama a pessoa mais fiel que existe na face da terra. Vamos fazer uma comparação. Deus ama o pior ser humano que possa existir do mesmo modo que ele amou João Batista, porque foi testemunhado pelo próprio Cristo, que nascido de mulher, ainda não tinha nascido ninguém como João e nem nasceria. Deus amou a João assim como ele ama você. É uma diferença no quesito amor de Deus. Não vamos misturar as coisas. Por favor. Não é porque Deus te ama que você vai meter o pé na jaca e fazer o que der na sua telha. Não. Estou dizendo que independente das suas escolhas, Deus te ama de igual modo. Mas isso não lhe deixa isento das consequências de suas más ações. Não, pode tirar isso da cabeça, não te deixa isento de nada. Se você plantou, você vai colher. Como já disse em alguns vídeos, nós não sairemos dessa terra afiado. O que nos alegra é este amor que Deus tem por nós. Mesmo sabendo que em meio a alguma dificuldade que iremos passar, possamos falar igual Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Isso é uma certeza de um amor. Jó entendeu que Deus o amava. E se aquilo aconteceu com Jó, Jó disse que só tinha duas opções daquilo poder ter acontecido. Ou era uma provação da parte de Deus, Deus estava provando Jó naquele momento, ou Deus estava preparando Jó para algo grandioso que iria fazer na vida de Jó. Somente essas duas coisas. E o apóstolo Paulo, ele reitera em Romanos, quando ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, meu amado, espero ter sido claro nesse vídeo de hoje. Espero você num próximo vídeo com outro assunto, onde nós vamos falar do tremendo e maravilhoso amor de Deus. Espero você. Fique bem, fique em paz e fique com Deus.